Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E aí? Hoje é sexta-feira, né? O Natal é na quarta. Perdida. Que hoje a gente tem um dia cheio de atendimentos. Muitas pessoas deixaram o seu compromisso firmado aí pro próximo ano, né? Já vai consultar, já vai deixar tudo organizado. E a gente tá com o dia bem cheio. Bom dia, bom dia. Eu queria perguntar pra vocês. Uma pessoa me chamou a atenção aqui nos comentários, na caixinha de perguntas. Ela falou... Deixa eu ver se tá a pergunta dela aqui. Essa aqui. Não dá pra mostrar na tela, mas a pergunta é essa. Você pode falar sobre quando o nosso psicológico não está legal e a gente não consegue fazer jejum? O que vocês acham dessa pergunta? Eu tenho uma resposta bem interessante. Quando que a gente não consegue? Eu tava pensando sobre isso, sobre como o mundo se encontra, as pessoas estão muito desequilibradas emocionalmente, em todos os sentidos, né? Falta de saúde, falta de equilíbrio emocional. Ó, a Bianca disse que perdeu 30 quilos. Parabéns, Bianca. Manda as suas fotos pra gente. E hoje eu tava de manhã, eu levantei e tal, e acabei fazendo meu ritual da manhã. Acordei bem cedo, aí tomei o meu magnésio, como sempre, todos os dias eu faço isso, em jejum, né, porque eu deixo o meu organismo lá. Aí eu fui tomar meus suplementos e tomei alguns suplementos e um deles é uma vitamina que faz muita diferença. No desafio a gente vai falar sobre essa vitamina no desafio. Se você quiser saber as informações, digite desafio, tá? Que você vai receber a sugestão desse suplemento. Na verdade, nos outros desafios eu já indiquei muito esse suplemento. Mas eu digo que, na verdade, essa vitamina, dentre outras, nosso organismo, quando fomos criados, somos um balanço bioquímico, né? Quando Deus nos criou lá, a nossa biologia, a fisiologia, tinha lá todo um equilíbrio de vitaminas, de minerais, água, né? Nosso corpo tem muita água, tem gordura, tem proteína, carboidrato é 1% do nosso organismo. A proteína é o segundo elemento mais abundante depois da água, né? Primeira coisa que nos forma. A água é muito constante, muito intensa, a quantidade a nossa maior substância que compõe o nosso organismo é a água. Por isso que a gente tem que tomar muita água toda vez para repor, para o corpo eliminar, para o corpo fazer essa troca. A água é fundamental. E em jejum, o que acontece? A gente ingere mais água, né? Quem tá aqui pode me dizer. Quando você tá em jejum, você ingere muito mais água. Quando eu não fazia jejum, eu quase não bebia água. Comia muito, ficava com aquela coisa meio empapuçada e não sobrava espaço no meu estômago para água. Então, sim, a água é muito importante, a proteína é muito importante, o carboidrato é quase 0% do nosso corpo. Então, assim, nossa fisiologia não depende de carboidrato, não depende de arroz, não depende de pão, não depende de açúcar. A mínima quantidade que o nosso corpo precisa de açúcar, o nosso próprio fígado produz. Então, se você nunca mais comer nada de carboidrato, nada de açúcar, seu corpo vai ficar ótimo. Agora, se você deixar de tomar água e se você deixar de comer proteína, você vai ter sérios problemas, né? A água é óbvio, você vai morrer desidratado. E a proteína você vai definhando e vai perdendo toda a sua composição muscular, que é muito importante, né? Para manter. Ó, pele é proteína, órgãos, tudo que tem carne é proteína, tá? Então, nós necessitamos de proteína de alto valor biológico. E é isso, então é água, é proteína, são sais, minerais, vitaminas,
né? Por isso que eu falo tanto do magnésio, que é um tipo de mineral essencial para o nosso funcionamento. Nosso corpo necessita de magnésio, não tanto quanto necessita da água, mas é uma necessidade muito latente. Então, assim, nós somos todo esse equilíbrio. E por que eu tô falando isso? Porque uma das deficiências principais das pessoas hoje é magnésio, tá? Então, magnésio é, digamos, uma das principais deficiências. Quase todo mundo não consegue ter a quantidade de magnésio adequada, né? Fora a água todo mundo, né? A gente vê pessoas praticamente não bebem água e tomam Coca-Cola e colocam isso nas redes sociais achando lindo. Então vai nessa que vai ser sucesso, né? Substitui a Coca substitui a água pela Coca. Mas enfim, de certa forma tá ingerindo algum líquido, né? Mas desidratado essa pessoa não morre, mas vai ter outros problemas. Então assim, principal, magnésio. Depois tem uma vitamina, que não é mineral, é uma vitamina essencial, porque lembra que eu falei da proteína? Poucas pessoas consomem as quantidades de proteínas adequadas ao longo da sua vida, porque come muita besteira, come arroz nem é besteira, mas come pão, come lanche, come tudo, e não sobra espaço para proteína, certo? Ou às vezes uma proteína pouquíssima, digamos, em termos de porcentagem, né, de proporção. E aí essa vitamina é a B12, na minha opinião, assim, a maioria das pessoas tem deficiência de B12, tá? Então a B12 ela tá associada à disposição, energia, apetite controlado. Uma pessoa com deficiência de B12, às vezes pode ter uma insuficiência, uma deficiência leve, uma deficiência severa. Quanto mais severo for essa deficiência, mais severa, mais sintomas essa pessoa vai ter. Então, a primeira questão, já mostrei aqui para vocês uma vez um cérebro de uma criança que era só alimentada ela era alimentada com leite de coco, porque os pais eram veganos, enfim, a criança não tinha nenhuma ingestão de proteína animal, que é a proteína que mais nos nutre, né, conforme a nossa fisiologia. A criança não consumia nenhuma proteína animal, só consumia leite de coco. A mãe não amamentava. O que aconteceu com essa criança? O cérebro dessa criança tinha má formação. Ele não fechava, tinha falhas na massa encefálica, porque a B12 ela é fundamental na questão cognitiva, na questão neuronal, no equilíbrio mental, em qualquer, assim, tudo que está envolvido com saúde mental, a B12 é importante, certo? Por que eu tô falando isso? Porque não adianta as pessoas fazerem milagre, tomarem remédio, enfim, irem para um caminho e não resolver a causa, né? Se você é compulsivo, você está tomando um remédio para compulsão, o que vai acontecer? Você vai controlar o sintoma enquanto você estiver tomando o remédio. Você vai parar o remédio ou vai diminuir a dose, a compulsão vai voltar. Você não resolveu a causa, você só silenciou um sintoma, tá? Quando a gente fala de funcionamento do corpo, por que eu estou dizendo isso? A importância de vocês terem a consciência do que é importante para você. Aí você vai saber a causa, você vai ter o controle, né? Então, assim, primeiro que eu falei, a água, fundamental, proteína, minerais e vitaminas, né? A grande maioria das pessoas não se preocupa com isso. Isso não faz parte, não passa nem na cabeça delas. Elas acordam, né? A pessoa vai lá, já toma a Coca-Cola com a coxinha. E ela não entende o porquê que a vida dela vai indo de mal a pior. Porque o básico, né? É igual você ter uma Ferrari, né? Você tem uma Ferrari, um carro fantástico. O que acontece? Que se você não colocar um bom combustível na Ferrari, se você não fizer a manutenção, as necessidades que uma Ferrari tem, ela não vai ser eficiente como ela deveria ser. Ela não vai ter aquela performance que ela deveria ter, mesmo sendo uma Ferrari. E eu acredito que muitas pessoas têm um perfil de Ferrari, acredito muito. As pessoas têm muito potencial, vai ficar gravado sim.
E as pessoas nem conhecem esse potencial, porque elas não fazem o mínimo. O mínimo. Igual eu falei, a Ferrari, eu não entendo de Ferrari, mas não sei qual que é o tipo de combustível ideal, se vai água, se não vai, não sei. Mas o mínimo é o que acontece com a gente. As pessoas não pensam no mínimo. Ah, mas eu sempre comi pão, nunca aconteceu nada. Uma hora a conta chega. Ah, mas eu sempre comi de doce, comi de tudo, fiquei bem, não tinha sobrepeso, agora eu tô assim. Uma hora o seu organismo vai demonstrar sintomas desse desequilíbrio. Porque, igual eu falei, primeiro, água, proteína, zero carboidrato que o nosso corpo não precisa, sais minerais e vitaminas. Não tem nada disso. A pessoa mal toma água, fora o sono. A gente não falou do sono, mas estou falando da composição bioquímica, né? Que o sono é um dos processos que precisamos fazer essa recuperação dessa máquina, né? Da nossa Ferrari, que é o nosso corpo. Aí eu penso, aí a pessoa veio me perguntar como a gente não consegue fazer jejum. Por que você não consegue fazer jejum? Porque você está totalmente desequilibrada, né? Falta muita coisa. Então, eu falo sempre para vocês, comecem pelo básico. Comecem o dia, tomem água, tomem magnésio. O cloreto é horrível. Gente, faz parte. A vida de adulto é assim. A gente faz coisas que a gente não gosta tanto, mas é necessário, né? Tem coisas que são necessárias. E falando da B12, como eu disse, na formação da criança lá, da mãe que só dava leite vegetal, a criança tinha uma má formação. Ela tinha uma espécie até de demência, porque o cérebro dela não tinha aquele desenvolvimento natural, porque ela não tinha a necessidade básica de B12. Como eu disse, né? Nós temos a necessidade fisiológica, que está aqui. Aí temos as pessoas que têm uma leve deficiência, temos uma pessoa que tem uma deficiência média e uma deficiência severa. Quanto mais severo, quanto maior for essa deficiência de B12, mais sintomas você vai ter. E vão ser diversos, principalmente envolvendo fatores emocionais. Isso mesmo, as pessoas associam o jejum ao passar fome. Quando o corpo está equilibrado, o jejum acontece naturalmente. É isso mesmo, Thaís. Um organismo equilibrado, você vai sentir alguns picos de fome, mas essa fome não vai ser esse desespero por comida, como as pessoas estão desesperadas, elas não conseguem ficar mais de 3 horas sem mastigar, porque o organismo dela está desnutrido. E mesmo a pessoa estando obesa, mesmo a pessoa tendo sobrepeso, ela está desnutrida, porque, como eu falei, a gente tem uma formação, nós temos um projeto, como eu falei, da Ferrari, cada carro, né, tem uma especificidade, e nós, como organismos também, né? Então, nosso corpo é a nossa casa, né? Então, a gente tem que pensar no prático. O que o nosso corpo precisa, né? Então, não é calorias, não é o que eu vejo, essa onda de profissionais que, assim, realmente é desesperador dele ir pro supermercado e ficar mostrando um monte de porcaria que tem lá na prateleira. Que não tem... tem proteína, mas aquela proteína você vai absorver? O whey protein, é uma febre com whey protein. Muitas pessoas têm uma reação imunológica, intolerância ao leite gigante. Aquilo, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Aquilo, em vez de nutrir, vai piorar o estado inflamatório daquela pessoa. Então, muitas pessoas têm essas intolerâncias, essas reações que ainda atrapalham a absorção do mínimo. Então, não é à toa que tem muita gente desequilibrada, desnutrida. E eu vejo, gente, todos os dias, eu vejo nos exames. São quase 3 anos trabalhando muito intensamente. O fluxo que a gente tem de paciente, de pessoas, de exames, é muito alto. Vocês não têm noção. Nesses 3 anos, assim, foram muito intensos. Assim, eu aprendi muito. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui não é baseado em blá blá blá. Ai, porque calorias, ai, porque eu aprendi isso na faculdade, ai, porque fulano, porque isso é terrorismo, essas frases ridículas que esses profissionais usam. Igual eu sempre falo, o nutricionista, ele tem que entender de nutrição.
não é de calorias e nem de cardápio. Ele não é um chefe, né, da gastronomia, né? Ele não tem que ficar lá mostrando as calorias da Coca Zero, que aquilo não vai te engordar. Você pode comer, você pode tomar Coca Zero. Eu ouvi uma Nutri falando ontem isso. Assim, meus olhos sangram quando eu leio e quando eu ouço. Então, assim, um nutricionista tem que entender de nutrientes. Ele tem que entender o que cada nutriente porque cada nutriente é necessário, porque que aquela pessoa demonstra ter aqueles sintomas, e não é lá enfiar um cardápio com 6 refeições para aquela pessoa. Porque eu falei, o principal lá, água, proteína, vitaminas e minerais. E uma coisa que é muito incrível no nosso organismo, que é uma outra característica que Deus nos criou dessa forma, é que, como eu falei, nosso corpo não precisa de açúcar, não precisa de carboidrato. O mínimo que ele precisa, ele fabrica. A não ser que você seja diabético, principalmente tipo 1. Mas uma pessoa normal, saudável, ela não precisa comer nunca, né? O pouquinho que ela come, o pouquinho que ela, né, necessita, o corpo fabrica. Se você fizer um jejum de 10 dias, o seu corpo vai fabricar a glicose necessária. Esses nutris falam que todas as calorias são iguais. A caloria de um abacate nunca vai ser igual ao nutriente de um bombom. Exatamente. E o abacate é bem calórico, né? Mas, enfim. Então, assim, o nosso corpo não precisa, né, de carboidratos. Ele sobrevive, porque ele precisa de água e proteína e gordura. Essas são essenciais. Eu não falei da gordura, né? Mas a gordura a gente tem no corpo e a gente tem na dieta. Aí você pensa assim, que nosso corpo foi projetado para passar horas sem comer, bom dia, horas sem comer, certo? Porque ele tem uma sensibilidade muito grande ao açúcar. Então, você pode ficar dias sem comer nada, você vai sobreviver. Você tendo gordura lá, você vai sobreviver. Aí você pensa num organismo que come 6 vezes ao dia. E o que ele come não te traz o que ele precisa, né? Não tem água o suficiente, não tem proteína o suficiente, não tem vitaminas e minerais o suficiente, só tem açúcar. Seu corpo fica lá toda hora processando açúcar. O carboidrato, o café com leite, o bolo, o pão, o doce, a coxinha, tudo que a Nutri manda você comer, o chocolate, o arroz é integral, mas vira açúcar, tudo vira açúcar. Então o seu corpo fica 24 horas do dia, né? Quando você dorme ainda fica processando esse açúcar, porque você parou de comer às 10 da noite, às 11 da noite, você vai voltar a comer às 6 da manhã. Você não passou nem 8 horas em jejum. Teu pâncreas nem não conseguiu descansar 1 minuto, né? Assim, pouquíssimo durante o dia. E é isso. Então imagina essa pessoa com todos esses desequilíbrios de açúcar no sangue e falta de nutrientes, falta de proteína, falta de vitaminas, falta de minerais. Como é que essa pessoa vai conseguir desempenhar aí suas funções, ter uma vida plena, não ter ansiedade, uma pessoa que não vai ter compulsão? Como que vai ser isso? Não tem jeito, não tem como, gente. É o equilíbrio básico. Mas aí você vai no médico e você fala que você tá sentindo cansaço, fadiga, muita tristeza, você tem uma compulsão gigante, come, nunca tá saciada. O que ele faz? Ele pede seus exames, tá tudo bem, não tem nada nos seus exames, tá lá no valor mínimo de referência, né? A B12, por exemplo, não sei se vocês já já testaram a B12. O que podemos fazer para limpar a gordura dos órgãos, do fígado, por exemplo? Jejum. O jejum vai eliminar essa gordura do seu fígado, porque o seu corpo vai gastar aquele excesso. E aí o médico vai ver e nada tá bom. Assim, na verdade ele diz que tá tudo bem porque tá dentro dos valores de referência, mas você tá acabado, né? Tua B12 tá lá em 300. Aí você tem compulsão, você tem... Isso fora as outras vitaminas. A B12, eu digo, é a principal, né? É a principal. E eu vejo que muitas pessoas que começam a suplementar alguns básicos já se sentem muito melhor, porque equilibra a homeostase do básico.
isso, né? Porque, igual eu falo, a gente tem que entender do nosso organismo, do nosso corpo. Porque se você delega 100% sua saúde a um médico, a um profissional que não tem interesse muito grande em entender o mínimo, você vai ficar sempre dependente do que ele vai te oferecer e a tua saúde sempre vai ficar à mercê. E é muito triste, né? Você ter uma vida plena, igual eu falo, às vezes nós temos pessoas que têm um potencial gigante em todas as áreas da vida, mas esse potencial tá adormecido, né? Bom dia, bom dia. E vocês já testaram a B12? Whey sem lactose. Eu gosto muito, o whey que eu gosto eu gosto muito do beef protein, né? Pra quem não é vegetariano nem vegano, eu gosto muito. Tem a proteína do colágeno também, que é uma proteína menos inflamatória, né? A questão do leite é porque é uma proteína grande, pesada. Ela é de difícil digestão, por isso que a gente tem problemas ao longo da nossa vida, porque é uma proteína difícil de ser digerida. Tanto é que quando as crianças... A minha filha nasceu, eu já falei pra vocês, minha filha nasceu com alergia à proteína do leite. O organismo dela, ela já nasceu tão inflamada, tão sensível, que ela não tolerava nada. Mesmo que eu comia, ia pro leite, enfim. E o que essas crianças... Qual que é a fórmula que a indústria inventou para essas crianças que têm a alergia à proteína do leite? Existe uma fórmula, o que eles fazem? Quimicamente, em laboratório, eles quebram essa proteína. Eles vão lá, porque a proteína é densa, eles fazem ela como se fosse uma proteína pré-digerida. Então, não vai exigir a digestão do organismo daquela criança. E é isso que acontece, que as crianças, né, os adultos, né, chega lá nos seus 40 anos, não tolera mais. Vai ter várias questões inflamatórias, porque inflama o trato intestinal, porque o corpo não consegue mais digerir aquilo, porque é uma proteína difícil de ser quebrada. É como se ela não fosse compatível com o nosso organismo. Porque o leite foi criado para o bezerro, né? E o bezerro, ele toma numa fase da vida dele, ele para de tomar leite, né? E nós não somos bezerros, né? E a gente toma leite até a nossa vida adulta. Então, obviamente, claro que com o tempo isso vai gerar algumas questões, e para algumas pessoas muito mais, tá? Minha filha sofreu por conta da proteína do leite, e é muito típico. A minha filha também tinha alergia à proteína do leite e dermatite atópica severa, justamente porque já vem com essa dificuldade de digestão, né? Essa predisposição. E é isso, daí assim, a pessoa, né, a criança, enfim, ou o adulto que seja, começa a desenvolver alguns sintomas, ela não vai absorver bem. E a B12, por incrível que pareça, sabe o que acontece, gente? Deixa eu ver, a minha B12 está em 760. Eu acho que está bom. Pode melhorar um pouquinho, mas tá bom. Tá bem melhor do que a grande maioria. Principalmente se você não suplementa. O que acontece? A pessoa vai ficando tão inflamada, ela vai deixando de digerir aquilo. Por isso que o jejum ajuda em partes nessa questão da digestão. Porque naquele período que você está em jejum, você vai deixar de comer alimentos que te inflamam. Você vai deixar de comer alimentos que despertam essa questão inflamatória. Então, você vai dar um descanso. Isso é algo já é positivo. Por isso que muitas pessoas se sentem bem quando fazem jejum, principalmente prolongado, porque elas tiram o gatilho inflamatório. As dores diminuem, todos os sintomas diminuem, né? Então, você resolve grande parte do problema. A questão é que jejum, ele é intermitente. Uma hora você vai ter que comer, então por isso você tem que prestar atenção na sua dieta. E com o tempo, essa falta de habilidade de absorção de nutrientes, porque são nutrientes realmente que não são compatíveis com a nossa fisiologia, você vai deixando de absorver outros nutrientes. E a B12, ela é uma das principais deficiências de vitaminas da atualidade. Justamente porque nós temos uma população inflamada que só come besteira, né? E aquilo vai inflamando e ela deixa de absorver. Então, você fica desnutrida mesmo estando com sobrepeso, né? E aí isso vai acarretando vários fatores. E na minha opinião, a B12 é uma das principais vitaminas envolvidas nessa questão
nesse aspecto de saúde mental. Existem muitos outros, vocês me veem todo dia postando muitos suplementos, né? A gente tem uma gama gigante de nutrientes necessários, né, e essenciais. Mas temos esses mais importantes, né, na questão. E para mim, a B12 tem que estar pelo menos 800, pelo menos, né, acima de 800. Então, não sei quanto que vocês já testaram, mas daí você vai no médico, tá em 200, ele diz que tá bom. Tá em 300, tá bom. E para algumas pessoas, o bom, o ótimo é acima de 1000. Algumas pessoas têm uma necessidade maior de B12, então precisa estar acima de 1000. Aí você imagina, você está em 300, 1/3 da sua necessidade. E aí por isso você tá toda lascada. Infelizmente, compulsiva, com vontade de comer doce. E é isso. A B12 tem que ser suplementada sem fazer exame? Teria problema? O ideal é fazer exame para ter uma noção. Nas consultas presenciais a gente faz uns testes, a gente avalia algumas coisas, mas o exame é sempre interessante. Até porque no exame, alguns exames hoje a gente consegue ver os históricos, né? Daí a gente consegue ver como que essa B12 já esteve melhor. Eu sempre gosto, nos meus pacientes, eu vejo sempre um histórico lá. Vejo, nos últimos 3 anos, e é muito, muito nítido. Quando a pessoa começa a entrar em estado mais inflamatório, os nutrientes caem, todos. A pessoa tá lá, ela fala, ai, Flávia, comecei a ter muitas dores articulares, comecei a ter problema na pele faz 1 ano, comecei a ter um processo inflamatório. Você pode ver os nutrientes que começaram a descer, a diminuir, assim, vertiginosamente. Então, tem a ver, né? Porque suas defesas baixam, né? Seu sistema imune, ele diminui a eficiência, porque já tá ficando desnutrido. E é algo persistente. Então, se você não mudar a alimentação, não suplementar, não jejuar, dificilmente você vai ter um controle disso. Você vai tomar remédio, mas você só vai mascarar os sintomas, tá? Bom dia, eu comecei a ter intolerância à proteína do leite depois dos 50 anos, viu? Faço jejum até 24 horas e me sinto ótima, embora seja chamada de louca. Não tomo refrigerante há 17 anos. Parabéns, Jairinha. E é isso, tá vendo? A partir dos 50 começa tudo a ir por água abaixo. Pode observar, vai investigar, vai fazer exame de vitaminas. Claro que tem, só no complexo B tem B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12. Difícil, assim, com muita insistência, gente, assim, olha, com muita insistência o médico vai pedir a B12 e o ferro. Olha, mas com muita insistência, muitos nem pedem nem isso. Né? Um zinco, 0, nunca vai pedir um exame de zinco. Vitamina D, não precisa, né? Muitos falam. Vitamina C, então, que é um antioxidante poderosíssimo e que também tem uma leva de deficiência, nunca vão pedir. É isso, você tá lá toda inflamada. É isso, né? O conhecimento realmente é muito amplo. Eu falo para vocês, né? Mas eu queria muito que as pessoas entendessem. Eu queria muito que certas coisas fossem mais acessíveis, né? Que as pessoas pudessem ter mais condições. Mas igual, né? O ovo é um alimento rico, né? A gente vai fazer o desafio do ovo. Quem quiser saber informações, digite desafio. O ovo é um alimento riquíssimo em nutrientes. Apesar de que algumas pessoas têm intolerância, né? Tem alergia, tolerância ao ovo também, que é um alimento comum. Mas no desafio a gente vai ter sugestões de proteínas, né? Para quem tem intolerância ao ovo. Mas o ovo é um alimento muito acessível. Se a pessoa não tem intolerância, se ela digere bem, é algo que é muito nutritivo, né? Se a pessoa deixa de comer muitas coisas inflamatórias, então tem formas da gente melhorar nossa alimentação e nossos hábitos e suplementar. E daí muita gente, eu tava falando com uma paciente ontem que ela é da área da saúde, ela falou que 2024 foi um ano difícil financeiramente, porque as pessoas estão sem dinheiro, né? A gente tá passando por uma crise e as pessoas não investem em saúde, né? Elas investem em Ozempic, investem em festas, em várias coisas, mas não investem em saúde. E a saúde que a gente está falando, muitas vezes é muito mais fácil na prevenção.
né? Ah, é porque a consulta é cara, ah, é porque o suplemento é caro, ah, porque tal coisa é cara. Mas tem coisas que custam sua vida, sua saúde, né? Eu digo, quando a doença vem e pega você de jeito, aí o prejuízo é muito grande. Então, eu igual falo, ter a consciência do básico, como eu falei no início da live. Nosso corpo precisa de água, porque 60% do nosso corpo é formado por água, depois vem a proteína, né? Então, já é uma dica, olha, água e proteína, fundamental. Depois tem a gordura também é essencial, né? O carboidrato zero essencial. Você pode viver anos sem comer carboidrato, sem comer arroz, sem comer pão, você não vai morrer, você vai ficar muito bem. Então já tem uma dica aí, não preciso. Como? Porque é gostoso, às vezes faz parte do dia a dia, mas não há necessidade, assim como a água, assim como a proteína. Exatamente, eu vivo na Europa, agora vamos iniciar o inverno. Passei minhas filhas na pediatra e perguntei a suplementação de vitamina D, diz que não é necessário. Débora, e na Europa é muito pior, eu acho, né? Porque na Europa, gente, tem uma onda, né? Principalmente ali no meio do inverno, no final do inverno, as pessoas ficam depressivas, porque não tem luz do sol. Tem alguns países, né, que a luz do sol a luz do dia ela é muito reduzida, né? O número de horas. E eu nunca me esqueço que eu atendi uma paciente que mora na Estônia, se não me engano, num desses países nórdicos, que fica, assim, acho que 3 meses do ano, praticamente a luz do dia são 3 a 4 horas, o resto fica escuro, imagina, né? É realmente dark, depressivo. A orientação, olha só, a orientação do governo desse país, eu não lembro se era a Estônia, qual desses países, mas a orientação do governo é que você tome 50.000 UIs diariamente. 50.000 UIs. Aqui tem muita gente que você vai no médico, ele vai te passar 2.000 UIs por semana. Tá, no Brasil tem sol, ok. Só que tem gente que não vê a luz do sol, fica socado no escritório 24 horas, né? A pessoa não olha o sol, ela não vê o dia praticamente. Muita gente acontece isso. E então, a legislação do país é o governo, porque sabe que as pessoas ficam mais doentes, ficam mais depressivas, o índice de suicídio é altíssimo, e é isso. E tem orientação governamental para que o governo quer que as pessoas fiquem minimamente saudáveis, né? Funcionais. Ninguém quer uma população totalmente depressiva e prostrada. Você vê, 50.000 isso por dia. Aí cada pessoa, né, aqui no Brasil realmente a gente tem bastante luz do sol, então é importante ter essa exposição ao sol, mas também muita gente precisa suplementar. Acho que não dê sempre com K2. Então podem digitar desafio que a gente vai enviar o link para vocês. Já estou sem carbo há 1 ano, a Elisângela falou. Eu não fico sem meu ovinho, como carne branca, raramente vermelha. Não uso açúcar tem 4 anos, maravilha. Então, assim, a Sandra respondeu: Flávia, gratidão pela sua dedicação. Poucos profissionais de saúde estão dispostos a nos dar mais do seu tempo. Muito obrigada. Eu acho, sim, que é uma contribuição, né? Eu falo sempre para vocês que todo mundo tem um potencial, né? Estamos aqui por algum propósito, né? Ninguém tá aqui nesse mundo por acaso. Então eu digo, cada pessoa ela tem que entender o seu propósito individual, porque a gente tem que ser mais do que estar aqui, a gente tem que ser mais do que somente existir, né? E eu acho isso muito importante, esse tipo de informação. Nas consultas a gente tenta passar, mas também é um tempo limitado, né? A gente vai analisar, mas igual eu falo, se você tiver esse conhecimento que a gente passa aqui pra você, do básico, na hora que você for no seu médico, no seu profissional que você escolheu, você vai ter parâmetros, né? Olha, eu quero o exame tal, eu quero saber como está a minha vitamina B12, como está a minha vitamina D, como está o meu ferro, eu quero saber como que o meu corpo está funcionando, né? Porque ter uma noção de como o seu corpo está funcionando, você vai ter a base, né, do que fazer. Entender do mínimo de um
como o corpo funciona é fundamental. E é tarefa de todo mundo, gente. Igual eu falei no início, você tem uma Ferrari, você tem que saber como que a Ferrari funciona. Você tem qualquer carro, você tem que saber como você vai lidar com aquele carro, o que ele precisa, né? Igual eu falei, se você não der o combustível correto, indicado, se você não fizer aquelas orientações, o seu carro não vai ter o potencial que ele foi projetado. Exatamente assim como nós. Acredito que muitas pessoas têm imenso potencial. Infelizmente estão apagados. Por quê? Corpo inflamado, cheio de açúcar no sangue, come o tempo todo, não tem um nutriente no organismo, falta de B12, falta de vitamina D, falta de água, falta de proteína, de valor biológico, né, de valor com densidade nutricional, falta de jejum, que a pessoa tá lá só comendo. Então é muito isso. A carne também, né, a gordura da carne, a gordura também é um alimento essencial. Muitas vitaminas são lipossolúveis, que vêm da gordura, né, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina A. O ômega 3 são vitaminas que são a base de gordura. Então, a gordura é essencial também. E você não vê vitamina à base de carboidrato, à base de açúcar. Não tem. Seu corpo não precisa, né? Não precisa lá do pão. Como eu falo, a gente come por uma questão de prazer, de hedonia, mas não tem a necessidade para um bom funcionamento. Já essas outras coisas, elas são fundamentais. Então, se você não tiver uma B12 adequada, sua vida dificilmente vai estar em equilíbrio, sua saúde mental e todo o resto. B12 é básico, tá, gente? O que entope veia é carbo, açúcar, óleo vegetal e margarina. Exatamente, é isso. E você falou sério, Anne. É isso que entope. Então, o que entope veia, o que te deixa inflamado, não é a gordura, é o carboidrato que você come o dia inteiro. A coxinha lá que você começa o dia comendo pão, depois você vai comer coxinha, depois você vai comer biscoito, depois você vai comer arroz, depois você vai comer pizza, depois você vai tomar cerveja, e é isso. Tanto o SUS quanto convênios lotados de pessoas que estão sendo diagnosticadas com depressão, e a solução seria a suplementação. Inclusive, tem um filme sobre a B12, depois eu vou postar nos stories pra vocês, gente. Ai, aquele filme é muito fantástico. De uma enfermeira que ela começou, uma enfermeira nos Estados Unidos, que ela começou a perceber essa deficiência de B12 nos pacientes. Ela era enfermeira de plantão, de UTI, enfim. E isso faz mais de 20 anos, essa história. É uma história baseada em fatos reais. E ela começou a entender a importância da B12. E aí ela ia questionar os médicos ficavam possuídos com ela, com raiva. Ai, mas você é só uma enfermeira, o que você tá falando? B12, ninguém precisa disso, não sei o que. E ela ficou numa luta muito grande, até ela tem um livro, depois eu vou postar nos stories. Fantástica a história, fantástica. E ela foi uma revolucionária mesmo nesse assunto de B12. Ela fez história, vivia, ela injetava daí a B12. E você vê, na época, ela falava para os médicos, a criança estava com diagnóstico de demência, alguns sintomas, a criança não crescia. Ela falou, gente, é deficiência de B12. Pede o exame. O médico não pediu o exame, porque ele ficava com raiva da enfermeira vir sugerir esse exame. E ela começou a fazer os exames escondido das pessoas, dos pacientes, porque os médicos não queriam nem prescrever o exame da B12, para vocês terem uma... E continuamos assim, né? Infelizmente, nesse processo aí do básico. Então, assim... Nutrição, às vezes, é muito mais importante do que qualquer outro. O cuidado da nutrição é o básico da vida. Para sua vida funcionar, o mínimo precisa olhar para a nutrição, tá? Isso envolve todo o equilíbrio. Vitaminas, minerais, não é só cardápio. De novo, o nutricionista não é um chefe de cardápio. O nutricionista tem que entender de nutrientes e desse equilíbrio nutricional. Tenho depressão e tomo medicamentos. Estou cansada de tomar essas medicações por anos e meu médico não me pede B12, mesmo eu pedindo. Faz a B12, o exame. Eu acho que é muito baratinho você ir lá fazer particular, né? No Brasil você consegue. Realmente, nem contador de calorias, né? O nutricionista não é contador de calorias, porque a gente já tem aplicativo que faz isso, e nem
prescritor de cardápio. Coca e maionese verde com coxinha. Perdi 22 quilos em 6 meses com jejum e low carb. É isso, pessoal. Então, se vocês vão lá e façam a B12, eu acho que é um exame barato. Vocês vão lá, ó. Você viu que tá abaixo de 700, de 800, corre atrás. Não fica esperando, não. Minha B12 760. Eu acho que você pode melhorar, viu, Elisângela? Bom dia, recebemos uma nutricionista na empresa ontem, ela aplicou bioimpedância no pessoal e falou mal do jejum, que era só funciona em 2 pacientes até hoje, porque eu falei que eu fazia. Ela disse que só em 2 pacientes. Então, provavelmente que ela não deve indicar, então os pacientes não fazem, ela só viu resultados em 2. Fala pra ela seguir a página que ela vai ver muitos resultados. Ai, gente, tá vendo? É isso. Ainda bem que vocês estão antenados, né? Vocês já... O nutricionista prescreve cardápio, sim. Ele prescreve, sim, cardápio. Mas não é só isso. Ele não é somente um prescritor de cardápio, entendeu? Ele é um nutricionista. Ele precisa entender de nutrientes. Não é só de cardápio. Cardápio, muitas vezes, não é o suficiente. Não é somente o necessário. Precisa de muito mais itens, né? Para você estar nutricionalmente equilibrado. Magnésio da dor de dente é normal? Não, não é normal. Você tem certeza que é o magnésio? É isso. Pessoal, eu nunca vi esse sintoma, né? Dá uma observada, mas acredito que não é pra fazer isso, tá? Então, pessoal, é isso. Vou deixar essa live. Eu sou sua fã. Obrigada, Luciana. Quem quiser mais informações do desafio, digite aqui desafio. E é isso. Beijão. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.